Boa tarde, galera. Vamos fazer aqui o backtest de hoje. É o último dia que eu opero esse ano. Acredito que daqui para frente a gente tira de recesso aqui, né? Bom, vamos lá. Candle 1, galera, ele abre na região de topo sem dar alvo na máxima de ontem, beleza? Ele já abre jogando o preço para baixo com o fechamento do Candle 1 acima, né, dos topinhos aqui intermediários anteriores. Eu vejo uma possível compra no Candle 2 de volta para cima, né? De volta para a região do topo, da máxima do dia anterior, beleza? Então dá uma operação de compra e em seguida ela já com a violinada, né? Quem está atento aí já poderia também dar a venda, beleza? Com o fechamento do Candle 2, o que ele tem aqui? Ele está vindo lá do topo, negou o último rompimento, negando esses candles. Então é uma negação super forte, violinando o candle anterior. Então, testando a mínima do 1, vale uma venda no candle 3, beleza? Candle 4 continua fazendo movimento de rompimentos, né? A gente vê que ele continua-se abaixo do candle 2, esse aqui confirma, esse aqui dá continuidade. O candle 5 rompe, e aí o Candle 6 surge uma pequena negação, né? Só que a gente vai ter que estar trabalhando com a Fibo que ele vai deixando, nessas microfibras aqui, para entender se está dando alvo ou não, beleza? E aí, com essa negação aqui, ele já fecha abaixo dos 50%, abaixo do último rompimento, seria o Candle 2 ali. Então, a probabilidade do Candle 7 pode ser ainda continuar o movimento de baixa, beleza? Pelo menos para buscar alvos aqui, essas outras regiões de topos anteriores, gatilhos que estão aqui sem testar. Então ele pode descer ainda. E o candle 7 de fato ele desce, ele não rompe o candle anterior, o que gera um pullback nesse candle 8, perfeito? E aí o candle 8 é a mesma coisa que o candle 6 aqui, né? A gente vê que ele baixa abaixo dos fechamentos, abaixo da região de 50% e dá uma probabilidade do candle 9 cair. Com o candle 9 não rompendo, né, a gente pode estar trabalhando a fibra que ele deixou aqui, que é máxima, mínima é 50%. O candle 9 testou 50%, não caiu, quebrou o movimento de fibra. Tem gatilho aqui na minha esquerda, né? Então aqui a gente pode estar trabalhando uma possível falha de fibra. O interessante é que o 10 termine esse movimento, e foi justamente o que ele fez, né? Ele foi lá, violinou o fundo, a mínima mais baixa aqui, que foi do candle 8, então ele cumpriu o objetivo dele, e a tendência agora é ele voltar de volta para a região ou dos 50, né? Seria pelo menos essa primeira região aqui, ou até aqui, e se ele passar, ele busca os 50% macro. Acabou que ele fez a última opção, né? Ele já jogou o preço lá para cima, parou na região dos 50%, fechou um careca. O próximo candle abriu violinando, né? Pegando aqui a abertura do candle 2 e acabou possivelmente gerando essa venda aí para quem gosta desse padrão do 40, do careca na região dos 50%. Possível alvo seria aqui no topo, né? O topo rompido e ele volta para testar, beleza? E aí o candle 11, ele fecha sem dar alvo, né? Ele faz o movimento de baixa, mas ele não toca lá embaixo ainda. Quem faz isso é o candle 12. Então o candle 12 respeita o topo rompido, para na região dos 50% do movimento. E aí quem dá o segundo toque nos 50% para subir é o candle 13. Então valeria o risco aí de uma possível compra no candle 13, na expectativa de que pelo menos ele faça o quê? Passe desses 50% do último movimento e vá buscar o alvo dele, que seria a máxima do candle 11, certo? Ele vai buscar essa máxima aí, porém ele não ganha, né? Então a gente, teoricamente, está trabalhando com o quê? Uma possível falha desse movimento aqui. Então a probabilidade do candle 14 seria cair. E ele tenta cair, né? Porém, ele de fato não cai, ele segura na região dos 50%. Então abre possibilidade do candle 15 voltar a querer subir. A gente tem o gatilhão do 10 aqui, que ele dá alvo, né? Ele toca, respeita, o 15 violina. Então, o possível alvo aqui agora, dentro dessa Fibo, seria vir na máxima do candle 13, beleza? E aí o 15, ele não faz isso, né? Porém, ele rompe o candle anterior, fica devendo o alvo, que é basicamente o que teve aqui embaixo.
E aí esse cara aqui que cumpre o alvo dessa fibo, né? Que o 15 já falha, o 16 dá alvo e já volta a cair. Com o fechamento do 16, ele abre um ponto de negação aqui, outro ponto de negação aqui. Então ele deixa vários pontos aí de uma possível continuidade do candle 17. O candle 17, então, ele teria por obrigação pelo menos romper a mínima do candle 16, olhando essas negações aí, ok? E aí ele rompe a mínima do candle 16 e vai buscar quem? O fundo, né? O fundo do movimento, que seria esse cara aqui, o candle 12 com 13, certo? Ele já abre violinando lá, fecha abaixo, aliás, fecha acima do movimento, fecha acima dos fechamentos, o que dá uma grande probabilidade do candle 8 subir. Mas o subir dele, a gente tem que ter uma ideia que é até os 50% do último movimento. E ele vai lá e dá o alvo no 50%. Então, probabilidade do candle 19 se testar de novo 50% é de rompimento de fundo, né? Voltar para descer. Acontece que o 19 ele vai lá, faz isso e não dá sequência nesse movimento. Então, ele dá os dois toques no 50% e aqui há uma falha de movimento. Candle 20, viu ele testando para baixo. Pelo menos aqui a mínima do 18, acredito já valer a compra pela falha desse movimento, lembrando que a gente está numa região de fundo. Então já falhou romper fundo, foi no 50%, falhou em descer, então a probabilidade do candle 20 era subir. Com a subida do candle 20 rompendo os candles anteriores, a maior probabilidade do candle 21 seria só fazer esse testezinho aqui e buscar as regiões de topo, beleza? Ele não faz isso, ele já devolve o movimento. Aqui, por que ele faz isso, galera? Só para deixar claro aqui, deixa eu colocar. Esse ponto, aqui para quem está acompanhando 15 minutos, ia entender que ele fez o teste de negação, né? Foi aqui. Esse ponto aqui. Veja bem, esse cara rompeu, esse devolveu, estava faltando o teste para ele fazer o movimento de baixo, beleza? Então aqui o 15 minutos responderia de forma mais técnica o porquê do 21 ter caído e não ter continuado o movimento dos 5 minutos, beleza? E aí o 21 joga para baixo o preço, ele para numa região aqui de fundo, né, ainda, então o 22, eu acho melhor não fazer nada, né? Porque se ele está vindo de um movimento macro, sem dar alvo macro, seria legal esperar aí o 22 fechar. Com o fechamento do 22, pode dar uma possibilidade de venda no 23, porque ele acaba de romper o fundo o fundo anterior e ele volta para testar o último rompimento com o fundo. Quando ele volta para dentro, para baixo desse fundo, vale o risco da venda para tentar buscar a mínima do dia, tá? Eu risquei essa operação aí, porém acabei saindo aqui e ele derreteu bem mais. Então, show. O preço dá continuidade, joga o preço lá para baixo. Então, até então, era só rompimento, só rompimento. Aonde que começou a surgir algum indício de pullback? Justamente aqui, né? Rompeu, devolveu. Teoricamente, precisaria testar esses pontos e aí voltar a subir até onde? Possivelmente a região aqui de fundo rompido, né? O lance foi que quando ele chega para dar alvo lá, ele já joga para dentro também desse movimento, beleza? Então, até então, poderia ser continuidade para buscar os próximos pontos de pullback, os próximos fundos. Então, a gente pode estar trabalhando com a FIBO para ver se ele deu esse alvo aí. Aqui e aqui, para entender. Aqui ele já está trabalhando acima da região de 50%. Então, quando acontece isso, a gente já fica com uma anteninha ligada, né? Para um possível pullback para voltar o movimento para cima, beleza? Quando ele chega na região de topo ali, ele ensaia, né? Um novo pullback. Então, a gente pode colocar a FIBO nesse último movimento que ele deixou. E veja só que legal. Gatilho, região de 50% do último movimento. Testou a segunda vez. Compra. Até onde? Tecnicamente falando, pelo menos até o novo 50%, né? Aí ele veio, ele corrigiu essa pernada, jogou nesse 50,
Aqui nesse momento eu lembro certinho que ainda tinha fechado um Ariel em 15 minutos, né? E foi justamente o que esse cara aqui voltou para fazer. Foi justamente o teste desse bendito Ariel do 15 minutos. Foi esse cara aqui. Eu comprei no 33 e tive que sair assim que esse 34 começa a minguar ali, né? Fechando abaixo desse novo 50, então ele poderia voltar a tentar descer, pelo menos para pagar o Ariel e o ponto de negação desses caras aqui. Ele testa, ele entra nesse movimento aqui, né? Ó, falhou aqui, ele tenta romper, então ele falhou aqui de novo. Então ele volta a descer. Como ele não ganha mínima, galera, aqui, a hora que surge essa negação do 39 nesse ponto aqui, é compra no 40 para tentar levar pro topo, beleza? Chega no topo, não ganha, então ele tende a voltar para fazer as correções. Então vamos lá. Aí você pode estar colocando a última fibra do último movimento, região dos 50. Aqui não ficou legal, porque ele acabou fechando para dentro do gatilho, ó, rompendo o candle anterior. Então não é um candle que eu faria a compra, né? Esperaria talvez até a venda, nesse caso aqui, porque houve uma negação e o candle 43 podia sim ter caído. Se eu não me engano, ele ameaçou de cair, ele deu uma fraquejada ali no ponto de negação e fechou desse jeito. Quando ele fecha desse jeito, é compra no 44. Obrigação praticamente inversa, ele devolve a negação, desnega o movimento, então abre alvo, né, para voltar para o topo. Então, eu fiz essa compra no 44 para chegar até o topo, para pagar ali, beleza? Mais uma vez, ele chega no topo, não dá conta de ganhar o movimento, então ele tende a fazer as retrações nos 50%. A gente tem que ir trabalhando as fibras para ver o que está acontecendo nesses micromovimentos. Ele fez a negação, então ele faz o pullback, ele tem que romper, rompeu, então confirmou o rompimento, só que aqui a gente já está em região do alvo, né? Não caiu, jogou, fez o movimento contrário, então esse tende a subir também, o 52. Com o fechamento do 52, negação, 53 pode dar continuidade, ele fecha para dentro do movimento. Então, continuidades até chegar nas máximas de novo, né? Basicamente, o que aconteceu nesses miolos aqui, ele foi gerando aqui de novo. Então, sempre de olho nas negações. O movimento macro, até então, lá nos tempos maiores, era realmente de alta, né? Então, vamos só dar uma conferida lá para a gente fechar esse dia aí. A partir do momento, galera, que fechou esse candle aqui, ó, dos 60 minutos, né? O candle 3, eu comecei a imaginar uma possível alta, né, desse dia de hoje. Por quê? Candle 2 rompeu o fundo e o 3 devolveu. Então o 4 voltou para testar e tende a jogar o preço para cima. Porém, o alvo do 4 inicialmente é o 50%. Ele pagou. Então o 5 deveria ter caído, né? E o 5 não caiu, gerando uma nova região de 50. Uma nova região de 50 para o 6 subir. Tecnicamente falando, ele ainda não deu alvo, então esse cara ainda pode ir lá. Porém, a gente nota que o 6 aí, ele já deu uma minguada em romper as máximas, né? E aí o 7 pode estar testando 50% dele, justamente para tentar agora pegar a força para esse micro movimento aqui, beleza? Mas a gente está vindo de uma possível falha aqui nos 60 minutos. Beleza? Espero que tenha ajudado e até a próxima.